Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de microbiologia básica, na qual nós iremos iniciar aqui o estudo do metabolismo e da nutrição bacteriana. Então, a nossa aula basicamente vai se alicerçar em nós discutirmos aqui como que a gente consegue, por exemplo, fazer o cultivo de um micro-organismo em laboratório e, sobretudo, quando você pensa no cultivo de um micro-organismo, é extremamente importante, é extremamente crucial saber que ele depende aí de algumas condições metabólicas e nutricionais importantes. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: beleza, é possível fazer o cultivo de micro-organismos em laboratório? É. Mas como que a gente pode fazer esse cultivo? E para que a gente consiga responder isso, a gente precisa se atentar que os micro-organismos são basicamente formados aí por substâncias químicas que podem estar nas mais diversas proporções, e essas substâncias químicas nós denominaremos aqui na nossa discussão como nutrientes, tá? Então, quando você vai fazer o cultivo de um micro-organismo, é importante que você tenha todos esses nutrientes para que você consiga fazer aí a manutenção basal das atividades vitais desse micro-organismo. Então, eu preciso ter biomoléculas que garantam com que haja aí a manutenção da homeostasia desse organismo. E nesse sentido, a gente precisa retomar alguns conceitos que a gente discute lá na bioquímica metabólica, na bioquímica estrutural, na biologia celular, que é o conceito de composição química que você encontra aí em toda e qualquer célula. Bem, em específico, eu queria destacar que existem alguns elementos aqui que são mais importantes no contexto da célula microbiana. Então, a gente vai conversar sobre algumas moléculas que estarão aí presentes no organismo microbiano e que, por consequência, vão ser importantes para que haja aí toda a manutenção do metabolismo energético e do aporte nutricional. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente tem alguns elementos aqui que são extremamente essenciais, como, por exemplo, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, o selênio, o hidrogênio. Mas existem outros que eles podem estar em menor proporção, como, por exemplo, sódio, magnésio, potássio, cálcio, cloro, que são íons aqui com caráter aniônico ou catiônico. Nós temos elementos aqui metálicos de traço que são essenciais para alguns micro-organismos, como o magnésio, o manganês, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco. Tem outros aqui que podem ser utilizados para algumas situações especiais, outros não essenciais, mas metabolizados e por aí vai. Mas você deve estar se perguntando, tá, beleza, você está mostrando essa tabela periódica aí, falando que existem algumas coisas que são muito importantes, tem alguns íons que são importantes e outros elementos, biriri bororó. Mas o que é mais representativo numa célula bacteriana, por exemplo? São esses elementos aqui. O carbono, 50% da massa é de carbono, 17% de oxigênio, 13% de nitrogênio, 9% aproximadamente aqui de hidrogênio, tem aqui de fósforo, enxofre, selênio. E a gente vai ver que esses elementos químicos aqui, eles conseguem se organizar para formar as macromoléculas, como as proteínas, os lipídios, os polissacarídeos, os lipopolissacarídeos, os ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA, tá? E aí, nesse sentido, como eu falei para vocês, essas substâncias químicas, elas podem se apresentar nos micro-organismos de maneira muito variável, tá? E aí o que acontece, e é muito importante trazer aqui para vocês nessa discussão, é que determinados nutrientes podem ser muito importantes para uma determinada célula bacteriana, mas não tão necessários para outra. Então, nesse sentido, nem sempre todos os nutrientes são exigidos aí na mesma quantidade, tá? E nesse sentido, o que é importante a gente se atentar aqui? Que conhecer a composição nutricional de um determinado micro-organismo é o que vai ser crucial para que a gente consiga, posteriormente, fazer aí um meio de cultivo, o isolamento e, por consequência, o estudo desse micro-organismo aí na microbiologia, seja na microbiologia básica ou na microbiologia aplicada e clínica.
E aí, você deve estar se perguntando, tá, Pro, você falou que essas substâncias químicas que são importantes para manutenção da homeostase, das atividades vitais, são os nutrientes. E nesse sentido, a pergunta é, como que esses nutrientes estarão relacionados ao metabolismo? E aí, que não se lembre, quando se fala de metabolismo, a gente fala de um conjunto de várias reações químicas que acontecem dentro de um organismo. E essas reações elas podem ser de duas classes. Podem ser reações anabólicas, ou seja, é toda uma conjuntura de várias reações bioquímicas ou processos biosintéticos que requer energia para a formação aí de componentes celulares a partir de moléculas menores, ou seja, a gente pega os nutrientes e organiza esses nutrientes para formar moléculas maiores. Então aí, nesse sentido, você pode pensar, por exemplo, na síntese de parede celular bacteriana, membrana plasmática, em toda essa organização aí que é importante para a atividade microbiana. E por sua vez, uma outra classe aqui de reação metabólica é as reações catabólicas, que são justamente toda uma conjuntura de processos de reações bioquímicas que vão atrelar-se com a degradação de moléculas nutrientes para que haja liberação de energia para esse microorganismo. Então, a lógica na reação catabólica é a seguinte: você pega uma coisa grande, quebra isso, e nesse processo de quebra, você vai liberar energia, e essa energia, por sua vez, é importante para que o microorganismo consiga sobreviver. Portanto, a ideia aqui, essa figurinha eu tirei do Leninger, é interessante, porque você tem aqui as macromoléculas celulares, que são formadas aqui a partir de moléculas precursoras. Então, a ideia é você partir do micro para o macro, nos processos anabólicos, ou seja, você pega as menores unidades para formar unidades maiores, e no processo catabólico, por sua vez, você vai ter moléculas muito grandes que vão ser degradadas para formar moléculas menores. E nesse processo você tem aqui produtos que são resíduos que não são necessariamente energéticos. Então tem, por exemplo, aqui água, amônia, dióxido de carbono, etc. E percebam que nesses processos, sejam anabólicos ou catabólicos, você tem aqui um emprego de moléculas como ATP, NADH, NADPH, FADH2, energia química, e aí você vai ter processos de óxido-redução, tá? Então as vias catabólicas, elas vão fazer o que, essencialmente? Elas vão disponibilizar energia química sobre a forma dessas moléculas aqui, né? De ATP, NADH, NADPH, FADH2. Em contrapartida, as vias anabólicas, elas vão fazer o quê? Elas utilizam-se dessas energias aqui formadas, dessas moléculas energéticas, perdão, para formar essas macromoléculas celulares, beleza? E nesse sentido, eu falei que os nutrientes, eles apresentam-se aí nos diferentes micro-organismos em proporções diferentes. E aí vamos dar uma olhadinha agora em específico nesses nutrientes para posteriormente nós compreendemos aí os meios de cultura, tá? Então nós temos aqui macronutrientes, ou seja, são elementos necessários em grandes quantidades. Então eu preciso que esses nutrientes eles se apresentem em um maior aporte para que a gente tenha a biossíntese aí dos polímeros, como os carboidratos, ácidos nucleicos, proteínas e os lipídios, que não necessariamente é um polímero, tá? Porque um polímero nada mais é do que uma molécula muito grande formada por unidades menores idênticas, e lipídios não é bem assim, tá? É só uma nota de rodapé para não dar ruim aqui para vocês. E tem-se aqui os micronutrientes, que são nutrientes que precisam estar também presentes aí na célula bacteriana, mas em quantidades mínimas, né? E aí a gente destaca aqui em especial os íons metálicos. E por fim, nós temos aqui os fatores de crescimento, que são compostos orgânicos que são requeridos em pequenas quantidades e que, por consequência, é de interesse ser destacado, que estão atrelados com o crescimento microbiano, mas o organismo não é capaz de sintetizá-los, tá? E aí, como que isso vai contribuir para o peso seco aí das células dos macronutrientes? Então, ó, quando a gente olha os elementos aqui, os macronutrientes, você tem aqui, ó, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, tá? E aí você tem esses micronutrientes como magnésio, cálcio, sódio, potássio, que se apresentam em percentuais diferentes.
E aí vocês percebam que, diante disso, você tem algumas funções fisiológicas diretamente atreladas a esses macronutrientes e micronutrientes, tá bom? Dentre os micronutrientes, nós destacamos aqui esses aqui, ó, o boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, selênio, tungstênio, vanádio, zinco, que tem um rol de várias atividades aqui metabólicas, como por exemplo, o boro está associado aqui com autoindutor de Colli-Sense. Lembram-se daquele processo de sinalização e transdução de sinal entre células? Pois bem, o boro está aqui atrelado, tá? O ferro, por exemplo, está associado aqui com citocromos, as peroxidases, catalases, tá? O níquel está aqui presente na maioria das hidrogenases, nas coenzimas e por aí vai. Então tem um rol de várias funções atreladas com esses micronutrientes. Os fatores de crescimento, como eu falei para vocês, são fatores que não são sintetizados pelo micro-organismo, mas estão atrelados aí com alguns fatores extremamente importantes para que esse micro-organismo consiga sobreviver e crescer, como por exemplo, você tem o PABA, que é o ácido P-aminobenzoico, que é um precursor de ácido fólico. O ácido fólico está associado com metabolismo de carbono, transferência de grupamento metil, biotina, biossíntese de ácidos graxos, algumas reações de fixação do dióxido de carbono. A B12, que é a cobalamina, associado com metabolismo de carbono, síntese de desoxirribose. B1, tiamina, reações de descarboxilização. B6, que é o peroxidal, transferência de aminoácidos e por aí vai. A ideia, pessoal, é que vocês precisam entender que na hora que a gente for desenhar, por exemplo, um meio de cultura, todos esses fatores deverão obrigatoriamente estarem presentes ali dentro desse meio de cultura. Então, os fatores de crescimento, micronutrientes e macronutrientes, tá bom? Então, o detalhe é que eles são requeridos em pequenas quantidades porque as bactérias não conseguem sintetizá-los. Então, dentre os macronutrientes tem-se aqui o carbono, está associado aqui com compostos inorgânicos, né, como por exemplo dióxido de carbono, mas o carbono também se comunica com os compostos orgânicos, principalmente. Então, carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos, ácidos orgânicos, bases nitrogenadas, compostos aromáticos e etc. Por exemplo, algumas fontes de carbono devem ser hidrolisadas, ou seja, precisa a presença de água para fazer a quebra e, consequentemente, isso aqui vai ser importante para que a gente consiga, posteriormente, utilizar essa fonte de carbono aí para produzir energia e também moléculas maiores para o organismo microbiano. Tem-se o oxigênio, por exemplo, que está diretamente atrelado aí com a composição de moléculas orgânicas. O oxigênio ele pode ser obtido aqui a partir do dióxido de carbono e da água. Atua como um receptor final de elétrons nas células. Então, a quem não se lembre, lá na respiração celular você tinha, ao término do processo de oxidação da glicose, a transferência de elétrons na fosforilação oxidativa. E a fosforilação oxidativa dependia obrigatoriamente aqui do oxigênio para fazer a acepção final aí desses elétrons. Tá? Um outro detalhe é que todos os organismos que sobrevivem na presença de gás oxigênio possuem uma enzima chamada de superóxido dismutase, tá? E aí, além disso, a maioria vai apresentar catalase, exceto aqui as bactérias láticas aerotolerantes que possuem peroxidase. Aí você vai falar, tá, professor, não entendi desgraça nenhuma do que o senhor falou. Tá. Quando a gente fala no próprio metabolismo microbiano, em especial aqui de bactérias que conseguem sobreviver na presença de gás oxigênio, elas apresentam uma série de várias enzimas que estão atreladas, por exemplo, com a criação de radicais livres, perdão. E esse tem, por exemplo, a superóxido dismutase, que consegue fazer com que isso aqui se converta a gás oxigênio, água oxigenada. A água oxigenada, sob a ação da catalase, ela é agora transformada em água e gás oxigênio novamente. A oxigenada sob a ação da peroxidase, e percebam que você tem aqui uma redução, forma água, tá bom? Nitrogênio, com o que ele vai estar atrelado?
Cara, a gente encontra isso daqui em várias moléculas orgânicas. Ureia, proteína, aminoácidos, bases nucleotídicas e etc. E ela também pode estar aqui atrelado, esse macronutriente, em moléculas inorgânicas, como amônia, nitrato, nitrito. E aí um detalhe muito importante em específico é que o nitrogênio está atrelado com um processo que nós chamamos de fixação do nitrogênio. Tá? A fixação de nitrogênio nada mais é do que a conversão do gás nitrogênio atmosférico em amônia. E aí envolve uma série de várias etapas, como por exemplo a fixação biológica, ou seja, a fixação biológica, que é uma das etapas aqui do ciclo do nitrogênio, nada mais é do que bactérias simbiontes que vivem, por exemplo, em raízes de plantas leguminosas, como por exemplo feijão, possuem uma enzima chamada de nitrogenase, que vai fazer a formação de amônia a partir de gás nitrogênio atmosférico. Você tem a nitrificação, que são bactérias do solo, que transformam a amônia em nitritos e nitratos. E, por fim, você tem aqui um processo chamado de denitrificação, que pegam aqui todas essas moléculas, como nitritos e nitratos, e converte novamente a nitrogênio e devolve para a atmosfera. Aí você vai falar, tá, professor, explica isso aí com outra figura que é mais fácil. Então vem cá, ó, vem comigo. Você tem aqui o nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio ele pode ser fixado por bactérias fixadoras aqui, por exemplo, em leguminosas, tá? E essas bactérias fixadoras aí de nitrogênio fazem o quê? Pegam esse nitrogênio e transformam em amônia. Essa amônia, sob a ação de bactérias nitrificantes, são convertidas a nitritos. E aí você tem outras classes de bactérias nitrificantes que pegam os nitritos e convertem a nitratos. Outro aspecto importante é que você pode ter, por exemplo, ação de bactérias e fungos aqui, tanto aeróbicos quanto anaeróbicos, que fazem esse processo de amonificação, tá? Que é você fazer a formação aí dessa amônia. E você pode ter bactérias também desnitrificantes que pegam esse nitrato e convertem novamente a gás nitrogênio atmosférico e libera para a atmosfera, beleza? Aqui, por exemplo, ó, você tem nessa figura uma raiz de soja, e esses nódulos aqui são justamente decorrência de uma infecção por uma bactéria aqui do gênero Rhizobium, tá? Que é uma bactéria nitrificante. Nós temos o fósforo que está atrelado aqui, pode ser oriundo aqui de fosfatos inorgânicos, e esse fósforo ele pode estar associado aqui com a formação de fosfolipídios, lipopolissacarídeos, a molécula de ATP, componente de ácidos nucleicos, quando a gente fala, por exemplo, do grupamento fosfato e por aí vai. Tem-se o enxofre, tá? O enxofre é um importante componente aqui de proteínas, enzimas, e também pode funcionar aqui como aceptor final de elétrons na respiração, tá? Então, por exemplo, aqui na metionina você tem a presença de enxofre, você tem aqui na cisteína a presença de enxofre também. Potássio é um cofator enzimático também e é importante para os ribossomos. Magnésio está atrelado aqui como cofator de enzimas que estabiliza ribossomos. Pode estar atrelado aqui com as membranas celulares, paredes e também formação de ácidos nucleicos. Cálcio, cofator enzimático, auxilia na estabilização da parede celular. Sódio, necessário, por exemplo, para que algumas bactérias, como bactérias marinhas, arqueias, halófitas, tá associado com o metabolismo. E também ele acaba estando atrelado com várias atividades enzimáticas. O ferro, ele pode estar aqui diretamente sob a forma de sais de ferro, então, como sulfato férrico, hidróxido de ferro, tá? E o ferro ele também é importante ser destacado que em condições aeróbias, ou seja, em condições que você tem gás oxigênio, com pH neutro ele é encontrado sob a forma férrica, oxidada, tá? O ferro ele tem um importante papel aqui na respiração celular, por quê? Ele participa aqui dos citocromos, né, para quem não se lembre, tá associado lá com a cadeia respiratória, e aí
o transporte de elétrons se dá através de citocromos. Ele é um importante cofator para enzimas, está associado com o crescimento de bactérias patogênicas, além de cianobactérias, tá? E, por fim, mas não menos importante, ele é crucial para o metabolismo de bactérias que muitas vezes estão atreladas aqui com mecanismos que utilizam ferro insolúvel na natureza, tá? E aí, feito toda essa exploração acerca de nutrientes atrelados com o metabolismo bacteriano, o ponto derradeiro da nossa aula, e mais importante que eu quero trazer a vocês, é a questão aqui do cultivo de micro-organismos, né? A partir de coisas que nós denominamos como meio de culturas. O meio de cultura nada mais é do que uma forma que a gente promove o crescimento microbiano e precisa ser preparado de maneira muito cautelosa. Então, o meio de cultura nada mais é do que um meio nutricional que a gente prepara. Então, você consegue preparar isso aqui para que nós consigamos fazer aqui o crescimento de micro-organismos em laboratório. Beleza? Então, penso em meio de cultura, é nada mais, nada menos do que um material nutricional aí para crescimento de bactérias, por exemplo. E os micro-organismos que são introduzidos nesse meio de cultura, nós sempre chamaremos de inóculo, tá? E, por sua vez, os micro-organismos que crescem dentro ou sobre esse meio de cultura, nós denominaremos como cultura, beleza? Então, o meio de cultura é um meio nutricional, aquele micro-organismo que a gente introduziu nesse meio de cultura é o inóculo, e aquilo que cresceu no meio de cultura é a cultura, beleza? E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar na nutrição, que é justamente o fornecimento dessas substâncias nutritivas para o crescimento bacteriano, seja a nível energético ou matéria plástica, e a cultura, que nada mais é do que a propagação do micro-organismo nessas condições adequadas, ou seja, você precisa ter aí uma aderência para que haja o cumprimento das exigências tanto nutricionais quanto ambientais. E aí, como eu falei para vocês, os fatores nutritivos são toda aquela porrada de coisas que a gente já destacou anteriormente, né? Nitrogênio, carbono, fósforo, enxofre, potássio, magnésio, sódio, cálcio, cobalto, zinco, molibdênio, selênio, hidrogênio e por aí vai, tá? E como eu falei para vocês, a depender do micro-organismo, as quantidades desses fatores nutritivos são completamente diferentes. Portanto, um detalhe muito importante a ser dado a vocês é que não existe um meio de cultura universal, ou seja, não tem como eu criar um meio de cultura que vá atender a todos os micro-organismos de maneira semelhante. Tá? E aí, nesse sentido, os cultivos de micro-organismo, através dos meios de culturas, podem ser de alguns tipos. Nós temos aqui um meio de cultura definido para, por exemplo, Escherichia coli, por esse daqui, e por aí vai. E aí você vai ter quantidades diferentes, tá? Um detalhe muito importante é que a Escherichia coli ela é capaz de produzir purina, pirimidinas, aminoácidos e vitaminas, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora com detalhe para vocês não ficarem perdidos nessa discussão. Então vamos lá. A gente tem algumas classes de meio de cultura. Nós temos aqui o meio sintético ou quimicamente definido, que nada mais é, pessoal, do que um meio de cultura que eu conheço a composição química de maneira muito exata, tá? Então, os componentes que estão ali, já sei quais são, qual que é a quantidade, e esses componentes eles vão suprir as necessidades nutritivas do micro-organismo, tá? E, geralmente, a gente utiliza-se desse meio de cultura quimicamente definido para saber quais nutrientes são essenciais para um determinado micro-organismo, beleza? Nós temos aqui o meio quimicamente definido básico ou pobre, ou seja, você tem nutrientes básicos para micro-organismos pouco existentes, ou seja, ó, você tem aqui Escherichia coli, ela só precisa de glicose, por exemplo, tá? Então você só tem uma única fonte de carbono. Mas será que toda bactéria precisa de uma única fonte de carbono? Às vezes não, tá? Você tem aqui um meio químico definido complexo, ou seja, quando você tem, por exemplo, essa bactéria aqui, ó, Neisseria gonorrhoeae, que causa a gonorreia. A Neisseria, ela precisa de muitos nutrientes, então elas são muito mais exigentes.
e, consequentemente, elas não conseguem, por exemplo, sintetizar diversas moléculas. Então, o meio de cultura precisa ter uma porrada de coisa. Ó. Você precisa ter várias fontes aqui de carbono, você precisa ter vários sais, vários aminoácidos, vários fatores de crescimento, vários fatores aqui associados, por exemplo, com agentes de redução, água. Você tem aqui um meio complexo, que nada mais é do que um meio de cultura no qual você não tem uma composição química de maneira exata e conhecida, tá? E aí você pode usar, por exemplo, extrato de carne, de levedura, de malte, hidrolisado de proteínas, como, por exemplo, caseína, ricos em vitaminas e fatores de crescimento. E aí você ainda tem aqui, dentro do meio complexo, os meios enriquecidos, tá? Que eles surgem a partir de um complexo, por exemplo. A ideia do meio complexo é que vocês entendam que eu tenho nutrientes ali, mas a quantidade, a composição exata eu não sei. Nós temos aqui os meios de cultura seletivos e diferenciais, que são aqui muito importantes, pessoal. Quando a gente fala em específico aqui, diagnóstico médico, veterinário e por aí vai, tá? De maneira qual o meio seletivo ele vai conter compostos que inibem de maneira muito seletiva o crescimento de determinados micro-organismos. E nós temos aqui o meio diferencial, que nada mais é do que aquele meio de cultura ao qual você vai ter um indicador, normalmente, por exemplo, um corante, que acaba sendo adicionado para que você faça, por exemplo, a revelação quando você tem uma mudança, tá? Então, vamos supor, eu preciso que esse meio de cultura ele fique colorido se acontecer uma determinada reação metabólica que é de interesse que eu estude, tá? E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, compartilhe com os colegas, que vai ajudar bastante o canal, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!